Esse é o canal Boas Novas Finais, levando o Evangelho Eterno até você. Estudo sobre a Trindade, lição 11. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma terceira pessoa. Quando os escritores bíblicos se referiram ao Espírito Santo, será que eles queriam dizer que ele era um terceiro ser pessoal, além do Pai e do Filho? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo, segundo a Pedro 1, versículo 21. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes haviam de seguir. 1 Pedro 1, versículo 10, versículo 11. Nestas duas passagens podemos ver que o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa tem o seu Espírito, mas o Espírito não é uma pessoa separada da pessoa. O Espírito Santo inspirou os profetas, inspirou também os discípulos para que escrevessem a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Senhor Deus através do seu Espírito, afirmou: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciados por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. 1 Pedro 1, versículo 12. A profecia foi dada pelo Espírito Santo. Os profetas profetizaram pelo Espírito de Cristo que estava neles. O Espírito Santo e o Espírito de Cristo são o mesmo. O Espírito de Deus é um Espírito Santo, porque Deus é santo. O apóstolo Paulo falou inspirado pelo Senhor: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus ou Jesus é anátema. Por outro lado, ninguém pode dizer glória a Jesus senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 3. Outras traduções dizem: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O Espírito de Cristo é santo, porque Cristo é santo. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos dos Apóstolos 16, versículos 6 e 7. O Espírito de Deus e o Espírito de Cristo é um só Espírito, afirma a palavra de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aos Romanos 8, versículo 9. O Espírito de Deus e o Espírito de Cristo é um Espírito Santo, porque eles são santos. Por esses versos, amado ouvinte, podemos perceber que o Espírito Santo é o Espírito de Deus e também o Espírito de Cristo. Vimos que o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo são um só. O Pai e o Filho têm o mesmo Espírito. O Pai e o Filho são santos, portanto o Espírito que há neles é um Espírito Santo. Vimos também que o Espírito Santo que inspirou os profetas e os escritores bíblicos foi o Espírito de Cristo. Quem é o outro Consolador? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Evangelho de João 14, versículo 26. Quem envia e de onde procede o Espírito Santo? O Senhor Jesus afirmou: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que o Pai
nos envia, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. João 15, versículo 26. Era costume de Jesus referir-se a si mesmo usando outro termo, quando ele dizia várias vezes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Desceremos a Jerusalém e o Filho do Homem será preso pelos gentios. Este Filho do Homem é o próprio Senhor Jesus. Lendo o Evangelho de João, também podemos anotar que o evangelista João, quando referisse a si mesmo, ele dizia o outro discípulo, o discípulo a quem Jesus amava. E no fim do seu livro ele afirma: este discípulo é quem testifica todas estas coisas. Há muitas coisas que o Senhor Jesus fez, mas essas foram escritas porque são suficientes para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus assoprou o quê nos discípulos? E havendo Jesus dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Quando a gente assopra alguma coisa, nós assopramos vento, brisa ou ar, e não uma pessoa que sai de dentro de nós. Cristo assoprou o ar, o seu poder, a sua vida sobre os discípulos. Não saiu de dentro de Cristo nenhuma pessoa. Deus nos enviou o Espírito de seu Filho, afirma o apóstolo Paulo. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai, aos Gálatas 4, versículo 6. Quem ou o que Deus irá derramar? Qual é a promessa do eterno Deus? O Senhor Deus prometeu derramar o seu Espírito sobre aqueles que aceitem sua palavra. Derramarei o meu Espírito sobre a tua raça, afirmou o Senhor Deus. Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel. Ezequiel 39, versículo 29. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu Espírito. Profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Através dos versos acima, amado ouvinte, vimos que o Espírito Santo, o Consolador, procede de Deus e é enviado por Jesus. Jesus, por causa da sua humanidade, perdeu o atributo da onipresença. Então, ele está em nosso meio e foi enviado pelo Pai através do Espírito Santo de forma invisível. Jesus assoprou o Consolador sobre os discípulos. Deus derramou e deseja derramar o seu Espírito Santo, ou seja, o Consolador, que é o próprio Cristo, enviado da parte do Pai. Tanto o Pai como o Filho compartilham do seu Espírito conosco. Deus é uma pessoa, um ser pessoal. Sim, ele tem um Espírito. Aos Romanos 8, versículo 9. Cristo é uma pessoa, um ser pessoal. Sim, Cristo tem um Espírito. Romanos 8, versículo 9. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa? É um ser pessoal? Ele tem um Espírito? Você já leu em algum lugar nas Escrituras o Espírito do Espírito Santo? Isso não existe, amado ouvinte. O Pai e o Filho são seres pessoais, são pessoas, e o Espírito Santo é impessoal. Podemos entender nas Escrituras como foi o derramamento do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então o Senhor Deus desceu na nuvem e ele falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Números 11, versículo 25. Como foi o derramamento do Espírito Santo, o Consolador, no Novo Testamento? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, versículos 1 a 4.
Deus deseja encher-nos do seu Espírito Santo. Efésios 5, verso 18. Eliseu pediu porção dobrada do Espírito de Elias, que era o Espírito Santo de Deus que estava sobre Elias. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada porção de teu Espírito. Segundo Reis 2, versículo 9. Assim, querido irmão, querida irmã que nos ouve e nos assiste, o outro Consolador é o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Pai de forma espiritual também. Este Espírito foi derramado no Pentecostes. Jesus assoprou seu Espírito sobre os discípulos. Eliseu pediu e recebeu porção dobrada do Espírito Santo, e vários personagens eram cheios do Espírito Santo, ou seja, do Consolador. Com isso podemos ver que a maneira como o Consolador foi enviado e como os escritores bíblicos se referiram a ele, torna difícil afirmar que o Espírito Santo é uma pessoa, um terceiro ser pessoal, da mesma forma que o Pai e o Filho o são. O Espírito Santo, na verdade, é a onipresença do Pai e do Filho. É o poder, a glória, a manifestação invisível e espiritual deles. Deus está ansioso para derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. No Pentecoste, houve um derramamento parcial desse Espírito. Porém, a promessa de Deus em Joel 2, 28 a 29 irá se cumprir no futuro muito próximo. O desejo de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Como disse o pastor Uriah Smith em 1890, o Espírito Santo é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, sendo o Espírito mesmo quando se fala de Deus ou de Cristo. Mas com relação a este Espírito, a Bíblia emprega expressões que não podem harmonizar-se com a ideia de que seja uma pessoa, tal como o Pai e o Filho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que assim seja.